tudo bem com vocês? Está começando mais um Identidade das Ruas, esse programa maravilhoso que leva até você entretenimento através da arte e da cultura em todas as suas formas. E vale lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, que além de ter como uma das principais áreas de atuação o Hospital do Câncer aqui em Muré, tem hoje uma área voltada à cultura através do Memorial da Fundação Cristiano Varela, com anfiteatro, pinacoteca e um espaço todo especial onde conta como toda a fundação foi idealizada. Vale muito a pena conhecer. E estamos em parceria com a ONG Identidade das Ruas e todo o nosso programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E vamos aqui, nesse espaço, dar voz a diversos projetos transformadores. Você já segue o nosso perfil no Instagram? Então corre lá, @Identidade das Ruas. Lá vocês ficam por dentro de todos os bastidores e todas as novidades também. Então corre lá. Bora para mais uma Identidade das Ruas. Chama a vinheta, produção. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Educação do Surdo e o Dia Nacional das Libras. Datas comemorativas com muito significado. São conquistas na vida de muitas pessoas que buscam por igualdade e acessibilidade. Nossa produção preparou matéria mostrando conquistas como essas na vida da comunidade surda. Fiquem ligadinhos aí. Qual a importância da Libras para a comunidade surda? Bom, é muito importante que eu vou contar um pouquinho aqui da história. Na realidade, teve o Congresso de Milão em 1880 e aí esse congresso nós fomos impedidos de usar Libras e tivemos que usar a oralização. Infelizmente a Libras foi proibido. E aí a gente viveu isso anos na nossa história, um marco. E aí em 1857, e aí teve um pesquisador, um especialista, que ele pesquisou a questão da Libras e viu que a Libras não era mímica, não era gesto. E tinha uma cultura, tinha uma língua. E aí ele conseguiu ver que a Libras, o que realmente era uma língua. E aí com essas conquistas teve a lei, e aí os surdos conseguiu esse espaço e provar que era uma língua. Eu, quanto surdo, estou aqui para mostrar, eu estou fazendo pedagogia, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho uma família. Então, na realidade, é muito importante a gente entender que na educação, dentro das empresas, na família e a sociedade, na educação principalmente, antigamente a gente não tinha esses materiais acessíveis, não tinha esse ensino para o surdo. Às vezes faltavam materiais para que a gente pudesse avançar. Hoje sim a gente está tendo muita conquista, muita pesquisa, muitos avanços dentro da nossa área. Hoje é claro que melhorou a nossa educação. Dentro das empresas, por exemplo, antigamente os surdos eles não eram capazes de trabalhar, eram vistos somente a escolha mesmo do deficiente, ele não podia ocupar esses espaços. E aí que os surdos começaram a mostrar que eles são capazes, eles são profissionais, eles são capazes de enfermeiro, de ocupar um bombeiro, de estar dentro de um banco. Então hoje a sociedade inclui a gente nas empresas. Antigamente as famílias, por exemplo, ela via o surdo e ficava angustiado, como que meu filho vai ser? E essa questão do médico utilizar a obrigatoriedade de utilizar o implante, o aparelho, a gente não tinha essas informações. Então antes a gente não teve muita informação. Agora hoje as famílias entendem claro o quê? Que nós somos surdos, como que nós sentimos, como que nós vivemos e aceita a nossa identidade e vê que é uma escolha nossa, é uma cultura nossa. Agora a sociedade antigamente ela via o surdo e achava assim, tadinha, surdo, ele não é capaz, ele não tem essa capacidade de se mostrar, que pena, e tinha piedade. Então a sociedade, infelizmente, não respeitava, não tinha essa empatia e nem essa visibilidade surda. Agora, hoje,
já temos 20 anos dessa conquista da nossa língua, da Libras. É claro que é demorado, sim, mas ainda não está pronto, ainda a gente não tem uma conquista mesmo, tem muito que se conquistar, muito que lutar. A gente teve lutas e agora está pronto? Não conquistamos ainda o ideal. Os surdos precisam continuar lutando. É igual assim, é uma conquista. Então a cada hora que a gente ocupa esses espaços, a gente consegue conquistar aqui. Então hoje, essa luta, eu estar aqui, eu penso no futuro melhor, penso nos surdos mais novos e eu quero um futuro, essa união, essa conquista, eu quero que isso melhore, essa acessibilidade e que a sociedade enxergue a comunidade surda e tenha igualdade, tenha equidade, tenha empatia e tenha amor. Esse respeito, ele é recíproco. Quais as principais conquistas que foram alcançadas através dela? Então, tem outras cidades, né, principalmente capitais, que já são mais evoluídos, que o ensino é mais oportunidade. Capital, né, é maior, as oportunidades são maiores. Aqui em Muriaé somos interior, então na realidade os surdos são capazes e hoje eles estão aqui para mostrar isso. Eu, por exemplo, estou formando agora em pedagogia. E aí eu quero muito, né, essa questão do ensino, da Libras, mostrar que eu sou capaz, que eu posso sim ocupar esse espaço. Vou dar um exemplo, o Tobias, ele está formando agora administração no Instituto Federal. A Lohane, uma outra surda também, que está formando em administração. A Helena está fazendo veterinário, medicina veterinária. Então o que é? Hoje nós temos essa liberdade de ocupar os espaços, de sonhar, de pensar no futuro melhor. Então isso é muito importante para mostrar que os surdos são capazes. E hoje nós estamos como protagonistas dessa história. E aí as cidades, o quê? A gente vê a capital e vê e fica admirado. Mas nós também somos capazes de ocupar esses espaços. Como a inclusão e o acesso à cultura fazem a diferença na comunidade surda? Então, eu vou explicar um pouquinho da minha vida. A partir do momento que eu mudei para a cidade de Muriaé, eu tinha essa curiosidade, cadê os surdos? Onde tinha surdo? Na verdade, eles estavam escondidos. Não tinha um movimento de surdos. E isso foi aos poucos, tendo, né, fundamento na minha vida. Eu conheci a Juliana, onde ela foi incentivando. A gente está participando, ocupando esses espaços, foi motivando os surdos. E nós temos aqui em Muriaé um teatro fundado pelos surdos, é o Chaves. E aí esse teatro, ele não é a Libras, ele mostra a expressão facial e corporal da comunidade surda e mostra a nossa identidade, como que a gente sente, como que o mundo pode nos ver. E aí, na realidade, o Instituto Federal, nós já apresentamos no IFE, na Faminas, na cidade de Viçosa, e isso foi muito importante para nós. Foram muitos projetos e muitas conquistas, mas eu ainda vejo que falta um esporte, por exemplo, e às vezes, por exemplo, o Gilmar é um amigo, ele gosta de esporte, e onde que tem? Não temos esse espaço para nós. Vamos combinar um esporte, vamos combinar um local, e na realidade a gente procura esse espaço até para interação. Infelizmente a gente não tem. Vamos combinar. E aí a gente vai, tem que pagar. Muitas das vezes a gente não tem esse dinheiro, a gente junta para pagar esse espaço particular, até para interação, para relacionamento, para esse contato. E aí existe esse problema porque muitas das vezes nós não temos esse dinheiro. O financeiro para a gente é muito complicado. Então muitas das vezes esse espaço é impedido. E aí o Gilmar e a Juliana é coordenadora no Instituto Federal, e aí proporcionou esse espaço, o IFE proporciona esse espaço para a gente de treino, e ali a gente tem interação, isso é muito importante. E aí nós tivemos a grande ideia de chamar Itaperuna para fazer uma competição, surdos contra surdos, de Muriaé e Itaperuna, e nós ganhamos, e nós conseguimos perceber que temos que ter essa valorização, nós temos esse conhecimento, mas infelizmente teve a pandemia aí, e isso foi impedido. E teve o quê? Por exemplo, dentro do IFE tem o projeto Gastronomia Surda, e nós fomos os Masterchef nesse projeto, e isso é importante para nós, a comunicação não, teve a relação dos ouvintes, os ouvintes tinham comunicação com o surdo, e isso foi muito importante, mas nós somos protagonistas ali desse momento, esse movimento, a sociedade entender que nós somos capacitistas, a sociedade é capacitista, mas nós somos capazes, e infelizmente esse acesso ainda é falho. Tem projetos muito importantes para a comunidade surda,
Isso já acontece. Nós temos o teatro, igual eu expliquei aqui. Nós somos profissionais, nós somos capazes. Já apresentamos na Unifaminas, como eu citei, no IFE, em Viçosa, e mais para frente a gente vai ter oportunidade de ocupar mais espaço. Só do Chaves? Não. Tem outros projetos, por exemplo, que a gente pode fazer, do Charlie Chaplin, por exemplo. Nós vamos estar acontecendo vários projetos, várias peças. E aí no Instituto Federal, por exemplo, tem um projeto da gastronomia surda, e aí que os surdos que são capazes, os surdos que ocupam esse espaço Masterchef, junto com a comunidade surda, com os alunos ouvintes, e aí isso é capaz, a gente já provou que nós conseguimos, e a sociedade é muito importante enxergar a nossa realidade, como que o surdo vive. Tem um projeto de futebol, né, para surdo, essa questão teve particular e depois isso foi crescendo, tem ouvintes participando do projeto, tem cidades igual como Itaperuna, que realmente a gente faz esse campeonato e nós sentimos que somos capazes. E isso aí é muito importante para a gente, até no futuro mesmo, para a cidade de Muriaé, essa interação com outras cidades, e eu sonho que isso ocorra mais vezes. Tem também o projeto, por exemplo, eu fui aluno do curso de audiovisual, isso, na Fundarte, por exemplo, e aí eu tive essa oportunidade de estudar e realizar um projeto, é um curta, né? E aí nós fizemos esse curta, Cidades Sem Pontes. E o que representa? O que significa? É um mundo só de surdos e um ouvinte. Vocês já pensaram nisso? Pensa, vocês já tiveram essa empatia? Como que seria essa comunicação? Então sintam-se essa sensibilidade que a gente sente. Pensa como que seria uma sociedade assim. Então nós fizemos esse curta e tem o projeto, por exemplo, o Cas Libras. O que é o Cas Libras? O Cas Libras é essa acessibilidade para a comunidade surda, no hospital, no banco, em médico, às vezes um acidente, é para fazer essa comunicação. Não é para tirar essa barreira que existe da comunicação. O Cas Libras ele veio para fazer essa acessibilidade com os surdos, para fazer com que o surdo ele possa ocupar os espaços. Por exemplo, o português para vocês, para mim é complexo. E a Libras é complexo para vocês, mas que existe essa empatia, a comunicação ela é possível ocorrer, mas a gente precisa conhecer, infelizmente, igual acontece, às vezes o intérprete está ocupado, como que vai ser essa comunicação nos espaços que a gente ocupar? Então é importante a gente ter esse conhecimento da língua, da Libras, e mais para frente nós vamos ter sim outros projetos, nós temos que movimentar, fazer com que a sociedade conheça, a gente tem que ocupar esses espaços, tem que ter igualdade, nós somos seres humanos e precisamos que a sociedade nos enxergue assim. Como fazer parte da comunidade aqui em Muriaé? Então, a comunidade surda tem a sua língua, a sua cultura, e o ouvinte que queira participar, às vezes o ouvinte vê e tem uma curiosidade da Libras, uma vontade de aprender a nossa língua. Como que ele pode fazer isso? Exatamente, é necessário e é muito importante um curso de Libras. Aqui em Muriaé, nós temos o Instituto Federal, o Cas Libras que incentiva a nossa língua, e nós vamos fundar essa associação para que haja esse curso de Libras. E vocês ouvintes que tenham vontade, fiquem à vontade para aprender a nossa língua, para nos relacionar. Eu gostaria de deixar aqui registrado que são 20 anos e é uma grande conquista da nossa língua. É muito importante esse marco para nós, ter essa empatia, esse aprendizado dos ouvintes, essa relação da comunidade surda. Vem aprender Libras, vem relacionar com a gente. Então estou aqui divulgando essa importância de realizar um curso de Libras, mas é importante essa identidade, esse respeito à comunidade surda. Por favor, é muito importante isso. Que matéria inspiradora! Realmente, a linguagem das Libras trazem muitas possibilidades e é por meio dela que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva se comunicam entre si e com o mundo. A língua de sinais não pode ser confundida com mímica ou simples gestos. Trata-se de uma língua que possui uma gramática própria, assim como a língua falada ou oral. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com uma convidada muito especial. Não sai daí! A Fundação Cristiano Varela
Além de ter a saúde como uma das principais áreas de atuação, através do Hospital do Câncer de Muriaé, destaca-se também com um braço voltado à cultura. Conta com um espaço todo especial onde conta sua história, um anfiteatro, estúdios de rádio e TV e também uma pinacoteca com visitação aberta ao público. E é nesse espaço que o programa Identidade das Ruas tem sido produzido. Parceria da FCV com a ONG Identidade das Ruas, que batiza o nome do programa. Todo o projeto é financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Estamos de volta e vamos bater um papo super legal com uma representante da comunidade surda aqui de Muriaé. Estamos aqui com a Claudiceia, que é uma representante da comunidade surda aqui em Muriaé, e a Juliana, que é intérprete e tradutora de Libras. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar representando a comunidade surda. Eu tenho muito orgulho e essa visibilidade que a sociedade enxergue a comunidade surda. Às vezes, a sociedade não conhece a cultura, não conhece os surdos e nem a nossa identidade. Então, eu gostaria muito de agradecer pelo convite e mostrar e estar representando aqui a comunidade surda. Não sou somente eu, temos uma comunidade aqui para apresentar. Como você vê a inclusão depois de tantos anos? Excelente pergunta que você fez e é muito importante mostrar isso para a sociedade. Às vezes a sociedade realmente não tem essa informação e não conhece. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu era ouvinte e aos 4 anos eu tive meningite e tive essa perda. E aí nós estudávamos só na escola especial. Não tinha Libras, não tinha tradução e nem acessibilidade. A escola era Silveira Brum, que ela recebia a comunidade surda, mas ainda não tinha a Libras, a nossa língua. Era obrigado a falar, obrigado a treinar, a gente tinha que sempre acompanhar a oralização. E aí, depois eu tive que mudar para minha cidade de Miradouro, e aí em Miradouro eu tive a inclusão, junto com o ouvinte. Na verdade, a minha família mora próximo a Miradouro, e aí eu sempre estava junto com ouvintes, com os amigos, e a minha irmã mais nova, ela estudava junto comigo. E sempre sentava comigo, mas ela não era tradutora e intérprete. Eu via, eu colava, confesso que eu tentava acompanhar. Às vezes o professor explicava, mas entender claramente não tinha esse entendimento. E era através de muito esforço, não foi muito fácil. E essa trajetória, né, foi muito complexa para mim. Até o ensino médio eu não tive intérprete, eu tive que ter muito esforço, às vezes eu colava, às vezes eu perdia muitas informações, então não era fácil. E aí, quando eu casei, eu comecei o contato, antes de casar, eu comecei o contato com a comunidade surda, comecei a ver a Libras, comecei a ver minha língua e comecei a aprender, porque antes, na verdade, eu era só oralizada, convivia com a comunidade ouvinte. E aí, depois que eu tive essa relação com surdos, eu tive o contato com a comunidade surda e o meu esposo, o Jonathan, ele também é surdo e ele já tinha a tradutora e intérprete, que era a Juliana, e também é a madrinha dele, e ela acompanhou isso, ela já conhecia, então ela começou a nos ensinar Libras e mostrar que a gente tinha uma língua, que a gente era capaz, porque antes a gente não pensava nisso, a gente não tinha esse conhecimento. E a Juliana começou a falar, não, vocês são capazes, vão estudar, vão fazer faculdade, e a gente não acreditava muito nisso, a gente não achava que era capaz. E aí depois, né, eu comecei a namorar, casei, e aí pensei nessa estratégia de fazer uma faculdade, e aí foi uma vontade, né, a Juliana cobra isso da gente, vai estudar, e às vezes a gente ficava pensando assim, não vou estudar não, mas tá bom, né, então hoje eu faço pedagogia, né, eu estudo, antes eu não tive intérprete, lembra que eu falei? Mas é muito complicado a gente cobrar, e até hoje, dentro da faculdade, foi obrigada a cobrar um intérprete, era meu direito, antes fiquei prejudicada, mas e agora eu tive esse avanço com a tradução, agora é meu direito, e a Juliana foi junto na faculdade cobrar esse direito para tradução e interpretação, e isso melhorou, eu comecei a ter as informações, comecei a ter conhecimento. É muito importante que os surdos ocupem esses espaços e que a escola tenha um profissional tradutor e intérprete, porque infelizmente a gente tem muito prejuízos.
Antes eu não tive o tradutor-intérprete, faltou o quê? E isso foi tardio na minha vida. E hoje na faculdade eu estou muito melhor, eu consegui ter um conhecimento, então eu acredito que agora eu vou estar finalizando a minha pedagogia e o ano que vem eu sei que o caminho para mim vai ser melhor. Uma oportunidade às vezes de professora de Libras, tá ensinando uma criança, eu sonho com um futuro melhor, eu sonho que as crianças são capazes e eu quero proporcionar isso para a comunidade surda. Por exemplo, Tobias, ele formou administração, está formando no IFE agora, né? Ano que vem que ele forma, então ele está fazendo administração, como a Helena está na Faminas fazendo veterinário. Então nós surdos precisamos mostrar para a comunidade que nós somos capazes. Agora é mais fácil sim, porque tem acessibilidade. Agora eu vou falar para vocês que é rápido, fácil, não. É uma luta diária, todos os dias. Agora nós precisamos tradutor e intérprete, é um direito. Agora antigamente era muito difícil isso. Agora parece que está abrindo portas, parece que a gente consegue ver mais oportunidades. É uma conquista diária, aos poucos, 100% não. A gente não vê uma inclusão 100%, é uma luta diária, mas infelizmente a gente não pode desistir. Nós queríamos saber agora quais as maiores dificuldades que a comunidade surda encontra no seu cotidiano. Talvez assim, para ir num banco, acessibilidade mesmo, até para uma entrevista de emprego, por exemplo, coisas nesse sentido. Bom, eu vou falar um exemplo meu. Eu não trabalho fora, né? Mas eu vejo o que a comunidade surda passa e muitas das vezes é compartilhado isso conosco. Então, na realidade, é muito complexa a comunicação. Existem muitas barreiras. É muito difícil. Às vezes uma entrevista de emprego, às vezes ele quer explicar algum fato, um acontecimento, uma sensação, algum ocorrido dentro da empresa. É muito difícil ter essa comunicação. E é necessário o tradutor-intérprete acompanhar na entrevista, no trabalho e realizar essas perguntas com mais cuidado na língua dele. Então, por exemplo, a Juliana fala, eu respondo, e isso é importante. E no banco é muito complexo para a gente. Quando a gente chega no banco e às vezes um cartão, ele está bloqueado, existe uma barreira e a gente não consegue fazer. Peraí, aqui, como que faz? Olha, precisa internet, liga. Você vai ter que ligar. Eu sou surda, como que eu vou ligar? Ah, não, a sua família liga, seu amigo, sua mãe. Não, a responsabilidade é minha, eu já sou maior de idade, eu já tenho a minha independência. Eu vou ficar pedindo sempre às pessoas? Não, tem que ter uma estratégia. E parece que é um incômodo. Eu sou adolescente, eu sou adulta, eu não sou uma criança. E aí parece que existe uma quebra ali de confiança e não tem essa acessibilidade. Infelizmente, isso é muito importante. Ainda até hoje, isso não está pronto. Infelizmente, a gente tem lutado, é uma luta muito difícil, muito complexa. Em restaurante, por exemplo, a comunicação às vezes vem por mímica, gesto. Olha, eu quero isso aqui, eu aponto, eu mostro. Às vezes é mais fácil com o texto. No hospital não, gente, é muito complicado. É necessário um intérprete de Libras. Às vezes é uma situação grave, um remédio que precisa explicar, a barreira. Às vezes eu tô com uma dor de cabeça, às vezes aconteceu alguma coisa. Então são fatos importantes na vida. Então é muito importante. Hoje nós temos o CAS Libras, que a prefeitura fundou, e a Juliana, junto com a Eveline, do Desenvolvimento Social, e eu agradeço essa oportunidade. Foi uma marca na nossa história, um marco para os surdos, porque a nossa vida antigamente já tinha 11 anos que a Juliana já acompanhava os surdos aqui dentro e fazia essa acessibilidade. Então, quando fundou o CAS Libras, é realmente um apoio à comunidade surda. A gente sabe que pode marcar um médico, a prefeitura realmente marca, uma justiça, por exemplo, e aí existe essa união. Então, para a gente ficou mais leve, agora é mais fácil a comunicação. Agora, antes era muito complexo. 100% não, a gente continua a luta. O que vocês acham que está sendo feito ou que precisa ser feito para poder minimizar essas barreiras que vocês enfrentam no cotidiano? Bom, precisa melhorar o quê? A sociedade precisa muitas das vezes respeitar a comunidade surda. Nós somos seres humanos iguais a vocês. Então, às vezes, infelizmente, a gente não quer se ver como coitado. A sociedade ainda é capacitista.
E aí a nossa vida, gente, é igual, não temos diferenças de ninguém. Então, na verdade, é isso que nós queremos. Por que a Libras é tão importante para o desenvolvimento social, educacional e pessoal dos surdos? Sim, é importante que a sociedade conheça a comunidade surda. Existem surdos que utilizam o aparelho, implantados, deficiente auditivo e surdo. Existe uma variação aí na comunidade surda. E cada surdo, existe surdos oralizados, surdos sinalizantes, surdos que utilizam implante e usam a Libras, surdos que não utilizam, tem surdos que utilizam implante e a Libras, tem surdos que usam a Libras e é oralizado. Existe, cada um é um. E cada um escolheu o seu caminho. Na realidade, eu tenho voz, eu tenho uma língua, a Libras. E às vezes eu não escuto nada, as pessoas pensam que eu falo, ela fala, ela é ouvinte, ela está fingindo que é surda. Não, eu falo bem porque eu tive treino, eu tive um esforço, a comunicação, a sociedade me obrigou a isso, mas eu falo, sim, e é para as pessoas me entenderem, porque é um esforço meu. Mas é importante conhecer cada surdo é diferente. Os surdos implantados às vezes falam, agora os surdos que não ouvem nada, às vezes utilizam um aparelho, é igual, só que cada pessoa, ela sente, ela escolhe a sua identidade. Se ela quer ser implantada, que ela quer usar o aparelho, a gente precisa respeitar essa variação. Às vezes as pessoas pensam, ouve 100%, ouve não. A pessoa que escolhe, gente, se ela precisa desse aparelho ou não. E a gente precisa respeitar. Agora, a Libras, ela é muito importante para a comunidade surda. Porque eu falo, ok, ela é importante, mas simultâneo, isso junto. Agora, a voz, eu vou anular a minha voz e vou colocar a Libras? Não, isso junto é importante. E a Libras também é importante. Então, isso simultâneo faz mais sentido para a gente. Eu acho muito importante isso junto. E hoje eu sei os dois. Então, como fazer parte da comunidade surda aqui em Muriaé? Então, é muito importante a comunidade surda, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma língua e a comunidade ouvinte que queira aprender, queira conhecer a nossa língua, pode, gente, é livre. Venham aprender a Libras, mas é importante qualquer pessoa mesmo conhecer. Agora, rápido, não acha que o aprendizado vai ser rápido, que você vai ser fluente na nossa língua. É muito importante todos os dias ter essa relação, esse contato, esse encontro com a comunidade surda, conhecer mesmo essas variações, porque na realidade nós somos seres humanos iguais a vocês e às vezes tem coisas particulares e a gente às vezes tem um receio às vezes da comunidade. Então às vezes a gente pensa em às vezes da comunidade não de prejudicar e não ter preconceito. Todos devem aprender a Libra sim, isso é importante. Mas o importante é a consciência, é o respeito à comunidade, é uma empatia, é o amor. E nós queremos que todos, gente, todos aprendam a Libras e que exista essa união sim. Nós surdos queremos que as pessoas tenham consciência que não é rápido esse aprendizado, ele é demorado. Todos os dias, se existe esse contato, essa relação, às vezes marcar um encontro, às vezes a gente se relacionar e conhecer, é importante. Por exemplo, nós temos os encontros na Pastoral dos Surdos, na Igreja Católica, e aí nós vamos, às vezes, determinado na Barra, no Dornelas, na Matriz São Paulo, no Porto, e sempre a gente marca esses encontros na igreja. Nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de surdos, e a gente se encontra. Tem no Instituto Federal em Muriaé vários projetos para a comunidade surda, o esporte, teatro, a gente participa desses projetos, então vocês podem também estar acessando. E às vezes essa troca, esse convívio com a comunidade surda e ouvinte é muito importante essa troca, e ela é importante que exista. Exemplo, tem o Cas Libras que fundou recentemente, então o surdo, ele precisa agendar um médico, ir no banco, na justiça e fazer essa acessibilidade. O Cas Libras, ele faz essa acessibilidade e lá trabalha a Helena. Ela é surda,
ela trabalha junto com a Juliana, tradutora e intérprete que acompanha a comunidade surda, e a Helena, ela trabalha como secretária lá no Cas Libras, ela agenda, ela coloca às vezes se é uma situação urgente. Então é importante vocês entenderem que a comunidade surda quer fazer um convite para todos vocês que sejam bem-vindos. É muito importante receber vocês aqui hoje. Tenho certeza que muita gente vai estar refletindo um pouco mais da importância disso tudo, da conscientização e de falar sobre a inclusão também. Ao final de cada programa, a gente pede para que os nossos convidados deixem uma mensagem de incentivo, de esperança, e queríamos que você deixasse uma mensagem para a gente também, falando sobre a importância de se respeitar a comunidade e a importância também da inclusão mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer aqui Identidade de Rua, gostaria de agradecer a todos os envolvidos, as pessoas que estão aqui junto comigo. Quero agradecer a tradutora e intérprete, a Larissa aqui pelas perguntas, pela entrevista, agradecer a minha família, os meus amigos da Pastoral dos Surdos, todos aqui que estão me vendo, me assistindo. E isso é muito importante, estar aqui como referência da comunidade surda. Eu espero que vocês, sim, aprendam a Libras junto com a comunidade surda, porque o mundo precisa urgentemente de amor, de empatia, de respeito. Foi um prazer enorme receber vocês. Eu quero muito agradecer em nome de toda a equipe também. Muito sucesso. Espero que a gente consiga, assim, futuramente, no futuro próximo, inclusive, ter mais acessibilidade, poder conhecer um pouco mais e ter mais contato com a comunidade surda. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa, mas não se preocupa, porque na semana que vem nós temos um encontro marcado nesse mesmo horário. Você já segue nosso perfil no Instagram? Ainda não? Então corre pra lá, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades. Um super beijão e até a próxima!